que vão nos ajudar, vão ajudar o pessoal lá de casa também a perceber melhor. Então, Nércia, vamos falar deste tema, não é? A importância de manter o equilíbrio emocional. Qual é a importância? Por que é importante manter o equilíbrio emocional? Bem, podemos perceber que o equilíbrio emocional é seria dizer que, primeiro, o desequilíbrio emocional seria a perda de controle das suas emoções. Então, o equilíbrio emocional é a capacidade que uma pessoa tem de manter as suas emoções, mesmo frente a situações, sejam elas ruins ou inesperadas, não é? Porque não há quem nunca teve um desequilíbrio emocional, porque dia a dia, a cada dia, nós sempre estamos ali com frustrações, notícias que não nos agradam, coisas de última hora. Então, tudo isto pode acabar nos deixando no desequilíbrio emocional. Quando nós não conseguimos manter um bom equilíbrio emocional, podemos perceber que esta pessoa vai começar a ter atitudes que vão lhe causar arrependimento. Porque são pessoas que por vezes são muito nervosas, são pessoas que se irritam com muita facilidade. Então, estas pessoas, por vezes até chamamos de dizer, essa pessoa tem gênio forte. Mas, na verdade, é uma pessoa que não tem bom equilíbrio emocional. Porque não é bom que sempre que queira resolver alguma coisa, resolva aos berros, ou respondendo mal aos outros, ou de uma forma chata, né? Diria assim. Então, quando esta pessoa age dessa maneira, começa a ter atitudes, porque vejamos que estava para apresentar um trabalho. Esqueceu, por exemplo, o notebook que constava ali a estrutura desse trabalho. Então, quando chega, seja na escola ou no serviço, e depara-se que perdeu aquilo, por não ter um bom equilíbrio emocional, a pessoa acaba agindo mal com os colegas, com os colegas em ambos os sítios, né, em qualquer setor. Começa a agir mal com os colegas porque está a tentar descarregar a raiva, porque vai dizer, vou ter zero, não vou apresentar como deve ser, todos vão rir-se de mim. Começa a ter ali pensamentos negativos. Então, isto, logicamente, se esta pessoa começa a agir desta forma sempre que tiver problemas ou situações inesperadas, vai fazer com que algumas pessoas tenham medo dela e se afastem. Começa a ter problemas físicos, porque quando a mente não está boa, o corpo responde. Vai começar a ter problemas físicos, vai começar a ter crises de ansiedade que podem levá-lo à depressão e ao estresse. E vai ter ali atitudes que o vão fazer se arrepender. Então, como problemas, podemos destacar estes. E vai ter problemas de concentração, porque está lá ali sempre remoendo naquele problema. Ai, como é que eu vou resolver? Como vou fazer porque hoje isto aqui não deu certo, então amanhã logicamente também não vou conseguir. Então até acaba aparecendo que é um círculo vicioso. Isso. E dessa forma, como eu estava aqui a dizer, que tocou muito nessa parte de trabalho, né? Como podemos manter o equilíbrio no trabalho? No nosso trabalho. Bem, primeiro é necessário descobrir a origem, o que é que está a causar. Porque como causas do desequilíbrio emocional, pode ser a sobrecarga do trabalho. Além da sobrecarga do trabalho, podemos perceber que uma pessoa tenha sido criada em ambientes onde o cuidador primário, seja o pai, a mãe, as pessoas com quem mais viviam ou cercam, comportam-se desta maneira. Uma criança, ela aprende imitando, aprende observando. Então, tudo que uma pessoa fala, não sei o quê, por isso que as crianças começam a imitar, tatá, mamá, dadá. Quando você começa a varrer, também leva a vassoura, começa a te ajudar. Então, ela, quando vive num ambiente destes, fez alguma coisa de errado, está a responder mal, eu vou te tirar daqui, não sei o que, tudo mais, você não é meu filho. Começa a falar com essas palavras que não são construtivas. A criança cresce pensando que aquilo é o certo e vai também começar a pautar por este comportamento.
E daí começamos a dizer, é muito egoísta, Chata. muito chato, é orgulhoso, não sei o que, tudo mais. São os nomes que costumamos dar para uma pessoa que não tem bom equilíbrio emocional, mas que por vezes nós é que ensinamos, porque não sentamos para conversar com a criança e mostrar que aquilo está errado, mas sim pautamos em agir com irritabilidade, dizer, está-me irritado, você só me deixa estressado, tudo que você faz só estraga, não sei o que, tudo mais. Então a criança também pode começar a responder-te da mesma maneira. Da mesma maneira, Exato. porque já estava desde criança a aprender o que o pai ou a mãe dizia para ela. Exatamente. Então, tem que perceber qual é a origem. É sobrecarga de trabalho, são problemas familiares, né? Porque Já problemas queria mesmo familiares. tocar aí no seio familiar, porque no seio familiar Sim, também. problemas familiares, problemas conjugais, Também. principalmente, sim. Também são outras frustrações e não conseguir, como é que eu posso dizer? Não conseguir pertencer ao seu grupo social, porque a sociedade cobra de nós muita coisa. Então, exato, quando esta pessoa não consegue se enquadrar, não é, nesta sociedade, pode causar também um desequilíbrio emocional. Por quê? Vejamos que na escola todos vão, estão bem vestidos. Então, só por você chegar e pensar que será motivo de risada pode te causar já um desequilíbrio emocional. Porque vocês, só por chegar e dizer, vão rir-se do meu cabelo, não sei o que, tudo mais. Então, acaba também querendo se adequar àquela sociedade para poder ser aceite. Então, primeiro, descubra qual é a origem, né, desse desequilíbrio emocional que não te faz manter o equilíbrio emocional. Segundo, se for se for um problema de dificuldades de concentração, que são algumas das causas, né? Pode ser dificuldades de concentração, a pessoa se irrita com muita facilidade. Vejamos que esta pessoa, além de dificuldades de concentração, irritabilidade, esta pessoa fica muito ansiosa, e quando fica ansiosa, acaba ficando bloqueada e não conseguindo mais fazer, né, o trabalho como deve ser. Será que os chefes estão a cobrar muito de mim? Então, percebendo isso, você vai pensar de uma forma mais assertiva quais são as possíveis soluções para o seu problema. Exato. Porque quando estamos nervosos, nós por vezes não vemos como resolver o problema. Só respondemos de forma impulsiva, que acaba já não sendo produtivo. Começamos a ter muita improdutividade. Então, é isso que faz com que a pessoa continue a ter desequilíbrio emocional. Porque por causa daquela improdutividade não teve sucesso. Vai pensar que sempre terá fracassos. Então, primeiro descubra a origem. Segundo, tente respirar fundo, mas isso são técnicas de relaxamento que só vai aprender melhor com o psicólogo. Quais são as técnicas usadas para poder manter um bom equilíbrio emocional? Primeiro vai depender da origem, por isso não posso entrar em detalhes, sim, porque vai depender do problema que a pessoa vai me apresentar, da sintomatologia, para poder perceber como direcionar. Então, por isso que eu estava a dizer, é importante que também procure por um psicólogo para te ajudar a lidar melhor com essas tuas situações. Porque não será da noite por dia que a pessoa vai mudar. É um treino que também é difícil. Porque uma pessoa cresceu até os seus 25, 27, 30, casou, tem problemas de desequilíbrio emocional. Logicamente que mesmo o divórcio terá. E aí nessa, como psicóloga, quando recebe alguém que quer marcar uma consulta, né, a falar de desequilíbrio emocional dentro de uma relação ou no seio familiar, quais são as dicas que a Inércia deixa para essa pessoa ou para esse casal, né, porque pode se dar o caso de ambos também não tem um bom desequilíbrio emocional. Bem, aí vai depender. Podemos fazer a terapia de casal, perceber como ambos comunicam-se, porque a chave para tudo é a comunicação, não é? Muitas das pessoas que têm desequilíbrio emocional, às vezes quando fazemos uma mera piada, recebem aquilo como se estivéssemos já a lhes machucar, né? E aí começam a responder já de qualquer maneira, diria assim, não é? Porque
não percebem até quando é que esta pessoa está a brincar, quando é que uma pessoa está a falar a verdade. Então, há necessidade de ensinar essa pessoa todos esses padrões e saber que na vida não será do jeito como ela quer. Porque podemos perceber que esta pessoa, se calhar, é a mais pior em termos de provocar os outros. Exato. Então, vai se chamar o casal ou a própria família para perceber como é que essa família é estruturada. Se for desestruturada, vamos trabalhar com ela no sentido de devolver o papel para cada um. Porque há aqueles que, por vezes, são filhos, mas começam a se tornar pais. Então, quando é assim, começam a falar mal com os seus pais, principalmente aqueles filhos que começam a trabalhar e são os provedores, não é? Diria assim, de sustento da própria família. Começam já a menosprezar os pais e podem, sim, começar também a apresentar esse desequilíbrio por causa das condições financeiras. É isto, aquilo, ali. Ora, por tudo, vocês só vêm correr para mim, será que os outros aqui não atrapalham? Desde que eu comecei a atrapalhar. O desequilíbrio emocional parte de muitas coisas. Não? Exato. Não ter bens materiais também pode causar um desequilíbrio emocional, a falta de emprego. A falta de emprego, uma notícia de uma doença, pode dizer, se você souber que eu tenho uma doença crônica, eu chego aqui no serviço, não vou falar com todos como deve ser, não terei de novo aquele ânimo, o meu humor vai mudar-se. Se alguém me responder, até podem pensar que tenho transtorno bipolar, ora uma hora estou bem, por uma outra hora estou como lá. Dizem pessoas bipolares. Sim, porque uma hora, e nessa estava a sorrir, mas agora aquela que nos respondeu é a inércia mesmo. É daí que a pessoa acaba tendo isso. A falta de emprego deixa a pessoa frustrada. A criança deixa uma pessoa frustrada. Então temos que perceber a real causa, trabalhar com essa causa, no sentido de tentar perceber quais são as possíveis soluções. Se tem soluções, essas soluções são viáveis ou não. Porque também podemos ter um problema, mas não termos como resolver. Então, também a necessidade de dizer, deixa, este problema temos que cortar, não tem como resolver. Nesse aspecto, qual é a situação que às vezes os psicólogos costumam dizer aqui não tem como? Na verdade, não somos nós, é a pessoa, porque ela quando nos chega, podemos fazer uma análise de vantagens e desvantagens, não é? Pega um papel e caneta, escreva quais são as vantagens disso, quais são as desvantagens daquilo. Então, consoante aquilo que a pessoa depois vai nos relatar, vamos deixar ela numa reflexão, reflita. O que é que você está a ver? Nós não decidimos para alguém. Quem decide, na verdade... Na verdade, ele é que é o agentativo, ele é que veio e trouxe o problema, então tem que sair com a solução. Não somos daqui, chegamos e dizemos, ei, tua solução é esta. Não fazemos isso. Não fazemos isso. Não podem fazer isso. Não podemos, não. Okay. Agora, quais são as medidas a tomar quando alguém é 100%, não consegue se manter totalmente equilibrado, a todo momento está péssimo? Bem, diria procura para um psicólogo para vermos, porque se não for tratado já pode levar mesmo a casos mais extremos, não é? De depressão já pode surgir a psicose, né? Então é necessário que procure por um psicólogo, porque nós aqui iremos mais a fundo consigo, te ajudando e percebendo como superar isso. Porque além de descobrir a própria origem, também tem pessoas que por vezes não praticam atividade física. A atividade física, o caminhar, é essencial por causa da liberação de certos hormônios que trazem bem-estar na pessoa. Então, quando há esta parte de trazer o bem-estar, por exemplo, foi uma sobrecarga ao trabalho, a pessoa trabalhou tanto que chegou e não relaxou, mas por vezes a pessoa pode começar a sentir dores de cabeça, dores musculares, que já são alguns problemas orgânicos por conta do desequilíbrio emocional, dores musculares e dores gastrointestinais, começar a ter diarreias e vômitos. São os sintomas que mais a pessoa costuma ter quando tem um desequilíbrio emocional, porque ali há uma elevação do stress. Então, quando esta pessoa chega, por exemplo, vai ter com o médico, pode chegar lá, darem medicamento, mas não passar, mas sim porque é um problema emocional. Então é importante fazer alguns exercícios, relaxar. Exatamente, mas isso vamos olhar consoante também a idade, não sei o que, para uma criança, nada, não há necessidade. Quando é uma criança, se trabalha com os pais, porque quando os pais mudam a maneira de comunicar, a criança também começa a aprender qual é a forma ideal de falar com as pessoas, qual é a forma ideal de agir perante esta situação, porque viu
que o meu pai, quando estava nesta situação, agiu desta maneira. Por isso, sempre numa criança, trabalhamos mais com os pais. Com os pais. Sim, porque os pais é que moldam uma criança, é que constroem uma criança. Eles é que dizem, meu filho, você vai ser desta maneira. Está bem que os filhos, depois quando crescem, já tomam começam a tomar, decisões. começam a ter suas próprias decisões, amizades, começam a influenciar. Mas até os 10 anos, uma criança sempre tenta ser como o pai. Mas quando começa a engrenar na adolescência, a partir dos 11, 12, 13, começa já a ter grupinhos, amizades, não sei o quê. Então é daí que começa a ter, não, eu quero ser com minha amiga, não sei o que quer. E isso não cria um desequilíbrio, né? Para os adolescentes? Querer ser na verdade, nos adolescentes não é desequilíbrio, é crise de identidade, porque elas ainda estão à procura de se identificar, estão ainda à procura de um papel na sociedade. Equilíbrio emocional é mais para, posso dizer, para pessoas que já têm um pouco mais de maturidade, né? Okay. Os adolescentes ainda não têm tanta maturidade, nós sempre temos que estar ali com eles, mas eles podem sim ter, mas por conta de aprender com os progenitores, a maneira de como resolvem as situações. Porque quando uma pessoa tem um bom equilíbrio emocional, quando está perante um problema, pensa, primeiro reflete, de forma assertiva, quais são as soluções possíveis? Será que este meu problema tem soluções? Mas isto tudo tentando trazer, pensando também nos seus próprios sentimentos, nos seus limites. Mas quando uma pessoa raiva, vai ficar com tanta raiva, que até por vezes vira violenta. Pode chegar mesmo num simples trânsito, não é? Porque ali aquele entrou mal, não sei o que, sair, bater o outro. Por causa do desequilíbrio emocional. Okay. Já agora, qual é a importância de manter o equilíbrio emocional na nossa vida? Bem, vamos ter relacionamentos mais saudáveis, vamos ter boas atitudes, saber como nos relacionarmos, né? Que não vão nos trazer arrependimentos, porque por vezes agimos de forma incoerente e depois quando já acordamos, eu não devia ter feito aquilo por causa só de um bolo, por exemplo. Às vezes o bolo pode levar a uma grande discussão. São pessoas que discutem com tudo. Porque eu não levei bolo. Exato, por causa de um simples bolo. Porque quando você levou bolo, por que eu não levei? O meu, você cortou, não sei como, muito não sei. Pequeno. Então procura sempre qualquer coisa para provocar barulho. Essas pessoas acabam criando este isolamento ou este afastamento das outras pessoas. Não quererem mais ficar consigo. Porque são pessoas, às vezes, pessimistas demais, né? Então, vai ter bons relacionamentos, vai poder gerir, não vai ter problemas de saúde, não é? Vai diminuir esses problemas físicos, dores de cabeça, não sei o que tudo mais, porque não vai ficar ali tendo insônia, não conseguir dormir, porque está pensando nos seus problemas. E a coisa primordial, diria também, terá um bom estar e boa saúde mental. E uma vida totalmente saudável e feliz, acima de tudo. Inês, eu vou pedir as últimas considerações e uma mensagem para o pessoal que está a assistir ao nosso programa neste exato momento. Bem, diria, se você é uma pessoa que se irrita com muita facilidade, fica tão nervosa com coisas tão pequenas, não é? É chamada de egoísta. Sempre você está frustrada, você zanga demais, você leva muitas coisas a peito, não sei o quê. Procure para um psicólogo ainda cedo para poder perceber o que é que está a falhar. Não é fácil ouvir isso todos os dias, você achar isso normal. Não. Um ser humano é um ser social porque deve viver com as outras pessoas, deve estar inserido na sociedade com os outros seres. Então, é essencial que tenha bons relacionamentos que lhe farão bem. Então, procure para um psicólogo quanto antes, é muito melhor. Além de também é inércia, né? Além de ter já outros problemas que mais tarde já não terão como solucionar. Muito obrigada. Pois é, tivemos aqui a nossa conversa com a psicóloga Inércia Notícia, ela nos ajudou a refletir melhor sobre este tema, a importância de manter o equilíbrio emocional. É importante sim manter o equilíbrio emocional, principalmente como aqui, principalmente na nossa vida pessoal, né? Porque isso também vai nos ajudar a ter uma vida saudável,
melhor e vamos estar bem com as pessoas também.